Bom, e a gente começa rindo, mas a notícia que a gente abre o programa não é boa, porque sempre que tem um conflito, né, num país vizinho, as coisas podem ficar feias por aqui também. Ontem, o presidente da Bolívia, Evo Morales, ele renunciou à presidência da República depois de muita pressão. A gente tem uma matéria que explica direitinho o que aconteceu e depois a gente comenta. A Bolívia convive com manifestações e confrontos há 3 semanas, desde que a Justiça Eleitoral proclamou Evo Morales vencedor das eleições. Revoltados com a suspeita de fraude na contagem dos votos, opositores ao governo iniciaram a onda de protestos. 3 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Prédios comerciais também foram invadidos e saqueados. Neste domingo, a OEA, Organização dos Estados Americanos, anunciou que houve irregularidades na votação da eleição presidencial que aconteceu no dia 20 de outubro. De acordo com a votação, o Evo Morales venceu a eleição com 10 pontos percentuais de diferença para o segundo colocado, Carlos Messa, evitando assim a realização do segundo turno. Mas, segundo a auditoria da OEA, foram encontradas cédulas de votação alteradas e com assinaturas falsificadas. Para o órgão internacional, houve manipulação dos dados. Luiz Almagro, secretário-geral da OEA, indicou assim a necessidade de anular a eleição e realizar um novo processo eleitoral. Além disso, sugeriu a substituição dos responsáveis pela Justiça Eleitoral do país. Após a divulgação do relatório, Evo Morales afirmou que convocaria novas eleições e que trocaria os dirigentes da instituição eleitoral. Mas horas depois, Morales e o vice, Álvaro Garcia Lineira, renunciaram o mandato. Uma multidão foi para as ruas comemorar. A presidente e o vice-presidente do Supremo Tribunal Eleitoral foram presos e exibidos com algemas pela polícia em uma entrevista coletiva à imprensa na noite deste domingo. O pedido de investigação partiu do chefe do Ministério Público do país. A terceira na ordem de sucessão era a presidente do Senado, Adriana Salvatierra, que também renunciou. O quarto, Victor Borba, presidente da Câmara dos Deputados, fez o mesmo. De acordo com a Constituição boliviana, sendo assim, novas eleições deverão ser convocadas no prazo máximo de 90 dias. Da Bolívia, Márcio Campos para o Café com Jornal. Muito bem. A gente viu, né, nessa matéria do Márcio Campos, o detalhamento dessa crise, né, institucional que a Bolívia vive. Não tem ninguém para ocupar a presidência nesse momento, né? Tem um vácuo no poder da Bolívia. E outra questão que a gente precisa observar é que foi uma sequência de erros, né? Agora até tem essa questão, foi golpe, não foi golpe? Então, para mim, foi um golpe militar, mas em consequência de vários pequenos golpes que o Evo Morales acabou colocando aí na Bolívia, né? Primeiro a questão eleitoral mesmo, quando ele já cumpriu o terceiro mandato, né? Estava no final do terceiro mandato, então para ele ter essa terceiro mandato ele mudou as regras do jogo, aí agora para ter um quarto mandato ele mudou as regras do jogo de novo, com a ajuda do TSE lá, né? Do Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, é uma sequência de erros que acaba chegando, né, Zezé, nesse ponto. E as imagens, principalmente essa imagem do pessoal do tribunal, né, eleitoral sendo preso, é uma imagem muito chocante, né? Porque você vê os militares e paramilitares mascarados, né? Uma coisa que chama a atenção. Eu acho que ninguém gostaria de ver um país passando por isso que a Bolívia está passando agora. Eu acho que a renúncia do Evo, eu acho que, sei lá, ele teria que terminar esse mandato. Poxa, foi eleito, termina o mandato, realiza novas eleições e vamos ver, né, quem ganha. Eu acho que, de preferência, ele não entraria como candidato, visto que foi uma armação ele poder participar de todas essas eleições, e isso acabou, de fato, sendo um desgaste. Aquele plebiscito de 2016, que ele não aceitou o resultado, ele perdeu. O povo boliviano disse que não queria que ele disputasse de novo. Então, acho que era isso que eu esperava, sabe? Vai lá, termina o mandato e
sai da cena por um tempo e volta depois, né? Mas é um cara novo. Mas não foi isso, e nós vimos então a Bolívia mergulhada aí numa baita crise. Há comentaristas dizendo que essa renúncia coletiva, que começou com o Evo e depois veio com o vice-presidente, a presidente da Câmara, a presidente do Senado, todo mundo da linha sucessória, pode ter sido uma estratégia montada por eles para afundar a Bolívia nessa situação de não ter um sucessor, o que poderia fazer com que o próprio Evo voltasse aí numa condição mais de golpe contra golpe, essa coisa que nós não gostaríamos de ver de jeito nenhum no nosso país e muito menos lá na Bolívia, né, que vinha crescendo, vinha apresentando resultados positivos. Agora, ainda que tenha sido isso, né, uma estratégia, o fato é que as Forças Armadas bolivianas, elas não estão com Evo, diferentemente da Venezuela, onde Maduro conta com o apoio das Forças Armadas. Na Bolívia, esse apoio foi retirado e o que a gente pode vislumbrar sem nenhum erro é que a gente pode ver uma crise na Bolívia acabando em autoritarismo, em um presidente que assuma e que não chame as eleições, sei lá o que pode acontecer. E, enquanto isso, irmãos matando irmãos, lojas saqueadas, quer dizer, tanta conquista que agora está ameaçada. É muito triste. E, Rose, pode-se fazer críticas ao bolivarianismo, pode-se fazer críticas ao Evo Morales, até, como eu falei, né, no começo dos comentários, essa questão, né, das reeleições dele, que foram muito suspeitas, né? Principalmente essa última, que a gente teve ali a apuração sendo suspensa, quando o resultado apontava para um segundo turno, aí depois voltou da suspensão, pronto, está eleito em primeiro turno. Então, assim, a gente pode fazer uma série de críticas ao Evo Morales, mas é fato que ele melhorou a situação da Bolívia, né? Se a gente pega a Bolívia de 2006, quando ele assumiu a presidência, e a de hoje, é uma outra Bolívia. E agora já tem gente pedindo, dizendo, né, reivindicando a presidência da Bolívia, só trazer aqui essa informação, é a senadora da oposição, Jeanine Áñez. Se você quiser falar aí com um sotaque espanhol, é Jeanine Áñez. E ela está reivindicando o direito de assumir o cargo, porque a gente tem o Evo Morales presidente que renunciou, o vice-presidente renunciou, seria a presidente do Senado, ela renunciou também. Aí vai para o presidente da Câmara, renunciou. Então, o primeiro vice-presidente do Senado renunciou. O segundo vice-presidente do Senado é a Jeanine, e por isso que ela está reivindicando a presidência. Vamos ver, né, se a gente consegue ter uma solução rápida, né, para esse problema na Bolívia, Rose. Pois é, assim, que houve um avanço nos primeiros mandatos do Evo Morales em relação, por exemplo, à redução da pobreza, desenvolvimento do país, houve. Só que o grande problema dessa crise toda é que ele decidiu se tornar o presidente eterno da Bolívia. E a população rejeitou isso, tanto que ele fez um plebiscito, a população disse não, e ele continuou no poder. E essa última eleição, ela estava cheia de irregularidades, tanto que quando o Tribunal Eleitoral do país suspendeu a contagem, já era um indício que tinha alguma coisa errada. Aí o Maza, que era o opositor, adversário dele, disse, olha, tem fraude na eleição. Foi pedida uma auditoria para a OEA, que ontem mostrou um relatório preliminar dizendo o seguinte, olha, teve muitas irregularidades e a saída é fazer uma nova eleição. O país só está afundado no que está, Zezé, por causa do próprio Evo. Se ele tivesse cancelado a eleição, tivesse chamado novas eleições, não tinham tido mortes, não tinha tido saques, não tinham tido nenhuma dessa crise que nós colocamos. Mas eu acho que essa análise dos cientistas dizendo que pode sim ser uma estratégia do próprio povo aí do Evo, que está no entorno dele, para que mergulhar a Bolívia num caos e voltar, né, para assumir esse poder, pode ser sim, porque esse pessoal, esses políticos, eles não são republicanos, eles não estão muito interessados com o Estado, eles estão muito interessados com o poder, porque a gente vê isso em todos os países. Então, assim, a Bolívia hoje,
ela está sem um comandante. Você tem o presidente renunciando. Ele não tinha outra saída, Zezé, a não ser a renúncia, já que ele perdeu o apoio dos militares, perdeu o apoio de parte do povo, né? Porque não é todo mundo também tem o povo que apoia o Evo. Agora, sim, foi golpe? Eu não sei se foi golpe, porque eu acho que ele também promoveu o golpe quando ele decide permanecer no poder e quando ele permite ou até faz parte das fraudes e das irregularidades que aconteceram nas eleições. Gente, um governante, um candidato, o que ele tem que respeitar é as urnas, são as urnas. Então, se você, Zezé, já ganha promovendo fraude, promovendo irregularidade, para você se apropriar do dinheiro alheio dos cofres públicos é muito fácil, porque se você frauda uma eleição, se você fica no poder, mesmo quando a população está dizendo não quero, então o Evo, ele caiu, não por causa da gestão, não caiu por enquanto, eu não vi nada de corrupção, Zezé, não que não tenha tido, não foi dito mas ainda. não foi dito nada sobre corrupção, ele caiu porque o povo disse não queremos mais ter um presidente eterno, nós queremos alternância de poder. E ele agiu como um caudilho. E pronto, foi isso.